Eu não sei quantas vezes tenho de dizer isto, mas aparentemente nunca é suficiente. Eu não sou fascista, mas pelos vistos também não interessa. Porque hoje em dia em Portugal, se discordas, és fascista. Se votas à direita, és fascista. Se levantas uma dúvida, és fascista. E quando toda a gente é fascista, já ninguém é. E pior, começa a parecer aceitável tratar pessoas como se fossem. E isto já não é só irritante, isto é perigoso. E é aqui que eu tenho mesmo de perguntar, vocês têm noção do que estão a fazer? Ou isto já virou só um reflexo automático? Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema já devia estar na berra há muito tempo. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. E ainda te habilitas a ganhar 200€ este mês se juntares o código 19years. O 25 de Abril devia ser o dia da liberdade, liberdade de expressão, mas especialmente liberdade política. Mas o que estamos a ver cada vez mais é o oposto disso, um dia que celebra a liberdade onde só uma opinião é permitida. E este ano tivemos vários momentos que mais uma vez mostram exatamente isso. Comecemos pelo Parlamento. Rui Tavares acusou André Ventura de algo muito grave e vocês perderam a noção. Rui Tavares acusa André Ventura de citar Adolf Hitler e mito nazi na sessão solene. E porquê? Porque Ventura repetiu a expressão apunhalado pelas costas. Vamos ser sérios por 2 segundos. Essa expressão existe desde que eu me lembro. É usada na política, no futebol e no nosso dia-a-dia no café. Mas hoje basta alguém dizer algo que não gostas e puxas automaticamente a Hitler. Acima de tudo, um desrespeito gigante às vítimas do Holocausto. E para mim é um problema gigante aqui no meio. Quando tudo é nazi, nada é nazi. A única coisa que Rui Tavares está a fazer é banalizar o verdadeiro fascismo e o verdadeiro nazismo e ao mesmo tempo transforma André Ventura e todos os seus apoiantes em alvos a abater. E não se esqueçam que quando alguém deixa de ser oposição e passa a ser inimigo, a violência começa a parecer aceitável. Que isso não é só ignorância, é falta de respeito pela história. Mas há algo ainda mais grave, isto transforma pessoas em alvos e depois fazem todos cara de surpresa. Mas temos de falar do incidente do cravo verde, só que preciso de ser bruta e isso eu só faço no Viriatis. Então junta-te a nós em viriatis.pt, onde és livre de pensar sem apanhar com estes rótulos de fascista. E estamos com 30% de desconto. Se usares o código de Sousa Viegas, ainda tens mais 10% na tua assinatura do Viriat Premium, onde tens acesso ao meu conteúdo exclusivo. Vamos falar de um clássico, quando a comunicação política tenta ser impactante e sai completamente ao lado. Desculpa, Ventura, mas foi ao lado. Começa com isto. O 25 de Abril não é o dia dos capitães de Abril, é um dia de todos. Ok, mensagem clara. Tenta alargar o significado da data e tirar o monopólio simbólico. Só que depois cala, mencionando os guerrilheiros que matavam soldados portugueses. Aqui já entramos em terreno sensível. Mas o verdadeiro plot twist não foi esse, foi isto. Este cravo verde é o símbolo da nossa comunidade imigrante no mundo inteiro. E aqui, pronto, a internet fez o que sabe fazer melhor, porque cravo verde, historicamente, tornou-se uma espécie de código para homens que se sentiam atraídos por outros homens. Ou seja, tentas criar um símbolo alternativo ao cravo vermelho e acabas associado à simbologia LGBTQIA+, do século XIX. Isto não é ironia, isto é guião de sitcom e é aqui que entra o verdadeiro problema. Quando se tenta ser provocador sem contexto, quando se mexe em símbolos sem saber o peso que têm o debate, foge completamente ao controlo, porque ninguém ficou a discutir o significado do 25 de Abril ou a narrativa histórica. Ficaram todos a falar do cravo e da orientação sexual do Ventura. E quando o símbolo engola a mensagem, já perdeste. Foi um completo tiro pela culatra. O problema é que isto não fica só nas palavras, isto começa a passar para as ações. Em Coimbra, o derrube do fascismo, conhecido popularmente pela queima do facho, está de regresso. Como é que isto não choca mais pessoas? 2026. Supostamente uma democracia plena a celebrar a liberdade e uma das tradições é queimar simbolicamente o fascista. E não venham com tretas, que se eu queimar o comunista entendem perfeitamente o que eu quero dizer. Porque quem é o fascista hoje? É o ditador ou é o teu vizinho que vota diferente? Ou sou eu? Imaginem só, queima do Comuna, nós tínhamos capas de jornais, revistas, debates, escândalos, protestos. Mas assim passa-se, normaliza-se, romantiza-se, é só um fascista. Isto não é cultura, isto é uma radicalização disfarçada. A palavra fascista já não tem critério. Hoje é simbólico, amanhã deixa de ser. E sim, o exemplo do cocktail na Marcha pela Vida é o exemplo perfeito disto. O modus operandi da esquerda americana importada para Portugal.
Uns chamam de fascista, outros queimam uma representação simbólica de um fascista. E quando alguém joga um coquetel molotov ou dá um tiro no pescoço, vamos ter alguns que comemoram, outros que humanizam o terrorista e até relativizam. E assim, os supostos bastiões da liberdade ficam escondidos. Existe uma frase, até mais uma tática para representar isto, a tática do espelho. E embora não haja uma confirmação histórica, ironicamente, é atribuída ao revolucionário comunista soviético Lenin. Acusa os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Mas vamos às publicações reais, nada inventado. Que todos os que votaram no fascista tenham as casas queimadas, os filhos estripados? Especulação não, morte aos senhorios. Onde está a indignação mediática? Onde estão os debates? Onde estão os fact-checkers? Onde estão os comentários indignados no telejornal? É a mesma história de sempre. Quando um ódio vem de um lado, há silêncio. E esse silêncio legitima, porque inevitavelmente passa. Durante o desfile do 25 de Abril, membros da Iniciativa Liberal foram intimidados. Normal, olhem o vídeo. Só que depois surgem imagens. 2 pessoas aparentemente jovens com kefias palestinos na cara, tatus e cartazes no meio da manifestação na Avenida da Liberdade, perto da Marcha da IEL, a fazer algo que não deviam, alegadamente. Olhem o post do vice-presidente da IEL. Hoje, na descida da avenida, estas pessoas aproximaram-se da marcha da IEL e estavam a acender o que parece ser um engenho pirotécnico para atirar. Pararam porque foram fotografadas. Pensa nisto. E não há ninguém para pensar no quão absurdo isto é. Vamos ligar os pontos. Chamas alguém de fascista, repetes até colar, banalizas o termo, desumanizas a pessoa e depois qualquer agressão já parece justificada. Não é uma pessoa, é um fascista. E isto, meus amigos, é exatamente o tipo de lógica que o 25 de Abril devia combater. E isto vem muitas vezes de quem diz estar a defender a democracia. E ninguém acha estranho. Se fosse ao contrário, era uma crise política nacional. Mas assim, são só jovens, foi de um momento. Não, é perigoso. Se alguém da direita dissesse morte aos socialistas, era um escândalo nacional. Mas quando é morte aos senhorios e queimem fascistas, e atenção, se estivéssemos a falar de fascistas verdadeiros eu ainda entenderia, mas estamos a falar de pessoas normais com um pensamento dissidente, só isso. Num mundo onde mais de 1 milhão de portugueses entram na categoria de fascista para este pessoal, isto é perigoso. Eu vou repetir mais uma vez, eu não sou fascista. A democracia não é liberdade para quem concorda comigo, é liberdade para todos, mesmo para quem tu ou eu não gostamos. E se não consegues lidar com isso, talvez não sejas tão democrático como pensas, porque o fascista defende a violência e quem está a defendê-la são vocês, não sou eu. Comenta aí. Achas que isto ainda é só retórica ou já estamos a normalizar coisas perigosas? Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.